né? Acertos bons, acertos menores, maiores, mas sempre bons acertos. Um dos acertos que eu ouço você falar muito, desculpa, Carol. Perdão, Um dos acertos que eu ouvi você falar é sobre a Unipar. A Unipar que subiu 70% entre 2021 e 2022. Ela vem se valorizando no último ano, né? Ainda é um bom momento para se investir em Unipar? O setor de atividade da Unipar é um ótimo setor, né? Ela produz matéria-prima, produz soda, cloro, né? A Unipar é uma coisa incrível, uma coisa que eu tentei, mas não consegui. A Unipar, nós chegamos a comprar a Unipar a 25 centavos. E nos preços de hoje, Barsi, você acredita que, mesmo com essas altas recentes de Unipar, ainda está um valuation atrativo para investir? Olha, eu diria o seguinte, não que a Unipar não seja um bom ativo para você investir, mas você tem ativos mais atrativos. Que estão mais baratos e são bons, né? Você tem papéis do mesmo segmento que custam menos da metade do que ela custa. Por exemplo, o Braskem. Entendeu? Entendi. Então, ela não é que chegou no ápice, não. Mas eu acho que existem outras oportunidades melhores. Barsi, Não digo que o cara tenha que vender, absolutamente não, né? Tá certo. agora uma pergunta que todo mundo quer saber, inclusive eu. Quais são as suas 5 maiores posições hoje na sua carteira? São essas que eu falei. É a Klabin, tá certo? A Unipar, que mais? A Taesa, a TRPL, a CEMIG. Essas são, é uma configuração, assim, mais ou menos equânime, né? Um negócio que vai... Todas elas me dão um dividendo. Essa questão de diversificação. Eu tô aqui lembrando de ter lido algo que o senhor comentou sobre essa questão de tomar muito cuidado, né? De diversificar muito, de ter muitas ações. O que o senhor acha saudável ter na carteira? Por exemplo, eu acho que 15 ações, ou enfim, ou depende muito se a pessoa estuda as ações. Veja bem, as empresas, no caso. Em 1971, quando eu resolvi criar uma carteira de renda mensal, tá certo? Eu pensei da seguinte forma: se eu quero ter uma carteira de renda mensal, eu tenho que ter uma remuneração mensal. É isso? Se porventura eu comprar ações de uma empresa que paga dividendo uma vez por ano, eu tenho que ter ações de 12 empresas que pagam uma vez por ano, porque são 12 salários, né? Até tem um 13º, então 13. Se eu comprar ações de empresas que pagam dividendo semestral, eu tenho que ter a metade, né? E esse, o princípio é esse. Então, essa foi a diretriz básica que nos levou a ter uma quantidade reduzida de ações. Porque não há necessidade de você ter tudo. O importante é você ter os melhores, tá entendendo? Aqueles que têm o compromisso com o acionista de remunerá-lo. Porque, na realidade... Eu penso assim, na realidade, nenhum empresário pensa em remunerar bem o acionista. Todo empresário ele pensa em se remunerar bem. E você acaba junto no mesmo barco sendo bem remunerado também. Barsi, falando sobre IPO, você costuma investir em alguma empresa que chegou recentemente na bolsa, ou seja, não tem um histórico para a gente avaliar os resultados, porque ela não é obrigada, né, a divulgar os resultados. Quando ela abre capital, ela tem que divulgar certinho os resultados. Você costuma olhar com bons olhos alguns IPOs ou empresas que estão com menos aí de 3, 4, 5 anos de bolsa? Não, eu não olho com esse positivismo, né? Porque na realidade, grande parte daqueles que abrem o seu capital, eles não o fazem para abrir o capital. Eles querem vender a empresa. Entendeu? E o que a gente tem visto é isso. Boa parte das empresas que entraram através dos IPOs, todas elas caíram vertiginosamente. Está entendendo? E outra, você não tem histórico das empresas. Então, é muito difícil comprar alguma coisa em termos de IPO. Porque a maioria também que entrou
setores que não são setores assim muito recomendáveis, né? Tá certo? Essa que é a verdade. Barsi, Então você tem o histórico daquelas que são boas e deve prosseguir. Barsi, todo investidor, eu sempre falei pro André assim, que eu gostaria muito de conhecê-lo. Eu sempre Agora falo você já conheceu. e eu sempre falo nos meus vídeos brincando, né? Conheci a Lu, acho que foi uma situação que tinha que acontecer. Eu sempre falava, a gente um dia vai entrevistar ele, vai dar certo, e deu. E todo investidor quer ouvir 3 lições ou lições de casa importantes do seu legado que você vai deixar para o investidor, né? Para os investidores de bolsa de valores, enfim, investidores. Quais são as principais lições que você poderia falar para os nossos telespectadores que estão aqui? Bom, as sobre lições isso? que seriam um exemplo, são um exemplo simples, tá? Tá entendendo? É você comprar aquilo que tem perspectiva de resultado. Tá entendendo? Não comprar fantasia e não comprar aquilo que não seja o óbvio. O brasileiro, ele adora a fantasia e ele sempre desprezou o óbvio. Por isso que ele não ganha. Porque ele escuta, por exemplo, centenas de casas de análise, dá palpite. Se você for pegar 95% desses palpiteiros, eles não têm ações. Eles não têm carteira de ações. E dá palpite sobre ações, entendeu? Eu não. Eu tenho uma carteira de ações e eu dou a recomendação baseado no quê? Baseado numa cultura, baseado em experiências e baseado numa postura também, né? De investidor. Eu estava até vendo, né? Hoje uma notícia, uma entrevista falando muito de semelhanças suas com Warren Buffett, né? E muitas coisas que vocês falam parecidos nessa questão de investir em longo prazo, de ter cuidado, porque a gente vê muito investidor que está na bolsa, né, André? Que vai fazendo day trade e de repente isso perde muito dinheiro e isso gera muitos problemas, né, Barsi? Depressão, enfim, até problemas sérios. Seríssimos, né? E a gente vê que você é um investidor praticamente aí o Warren Buffett brasileiro que investe a longo prazo, né, com paciência, estudo, que falta muito hoje, né, Barsi? Assim, falta... Olha, o Warren Buffett e eu, nós temos princípios distintos, tá entendendo? O Warren Buffett, ele tem fundos. Então, o que ele faz? Ele gerencia os seus fundos no sentido de valorizá-los. Eu não compro fundo, não quero ter fundo. Por quê? Porque eu quero o dividendo. Ele valoriza, mas não paga o dividendo. Entendeu? Eu acho que o dividendo é uma coisa que contempla a CB. Sabe o que é a CB? Não, a conta bancária. E que todo mundo quer ter. Que todo mundo precisa, continha, né? O Warren Buffett, ele tem uma postura, a postura dele é uma postura excelente, claro. Mas ele valoriza a cota, vai valorizando a cota, tá entendendo? E eu não valorizo a cota, eu pego o dividendo, tá entendendo? E vai colocando no bolso, o tubarão vai pegando e vai colocando no tem bolso. Uma coisa, aí você vai, na medida que os acontecimentos proporcionam oportunidades, aí você compra mais, tá entendendo? Se o momento do mercado está ruim, ou que os papéis não compram, então você segura. Você segura, tá entendendo? Até chegar na hora de você falar, não, bum, agora eu vou. Aí o tubarão, pum. Abre a boca. Jacaré. O jacaré, perdão. Eu confundi tubarão com jacaré. O jacaré vai lá e tum. Você sabe por que eu brinco com o negócio do jacaré? Desculpa. Porque, é claro, agora você vai saber. Você sabe quem é o caçador de passarinhos mais competente do mundo? Quem? É o jacaré. O jacaré. Porque ele fica com a boca aberta, esperando o passarinho vão comer a comidinha no dente dele. Pô, fechou, competência total. Competência total, eficiência total. Eu faço isso com o recurso. O dinheiro fica lá. Aí, foi ruim, começou a cair. Ótimo, agora eu vou comprar. Porque eu procuro comprar sempre quando o preço é muito mais sugestivo, não é isso? Legal, Barsi. E antes da gente... Bom, eu queria fazer minha última pergunta antes do Momento Touro, do ping-pong, que a gente vai te explicar o que é.
Você investe só em ações de dividendos ou você também procura ali um percentual da sua carteira para ações de crescimento? Não, todas as ações que eu invisto, elas têm o quê? Elas têm a perspectiva de receita proveniente de duas origens: dividendo e alavancagem, valorização. Legal, bem. Por exemplo, eu acho que em breve que eu digo, não sei quanto tempo, mas vai demorar. Mas eu acho que a Cosan é uma empresa que vai ser bem valorizada. A Vibra também é outra empresa que vai ser bem valorizada. Vai devagar, vai subir. Imagine você que eu comprei ações da Unipar a 25 centavos. Elas custam R$100. Fica a dica aí, porque olha... Não é dica, é o que aconteceu, é verdade. Sim. Não é folclore nem fantasia, é verdade. Muito legal. É isso aí. Então, a gente procura sempre ter uma visão de futuro que haja receita proveniente de duas origens: do dividendo, que é da distribuição dos resultados da empresa, e da valorização que o mercado pode produzir. Como é que isso acontece? Isso acontece da seguinte maneira: a empresa vai ostentando cada vez mais operação positiva, vai tendo lucro. Na medida que ela vai tendo lucro, ela distribui os dividendos. Na medida que ela tem um lucro maior, ela passa a ser mais valorizada. E assim, é uma dinâmica, né? É uma dinâmica constante. Legal, Barsi. Bom,